Nós estamos hoje diante de histórias que o homem não pode fazer. Nós estamos ouvindo, está aqui diante de você, diante de mim, histórias de pessoas que confiaram por 10 anos, 15 anos, 20 anos ou mais. Eu não sei se você está compreendendo o que Deus está dizendo aqui. Essa canção, ela apenas reforça a verdade que está sendo espalhada aqui por cada testemunho de batismos de pessoas que foram alvos da oração, da perseverança de pais, de filhos, de filhas, dizendo: Deus, eu confio que chegará o dia. Eu confio que o Senhor vai tocar no coração do meu pai, da minha mãe. E essas histórias, elas vão sendo reveladas no meio da igreja, para que nós possamos ter mais esperança e fé diante dos nossos próprios desafios. Eu quero dizer para você que quando se trata de Deus salvar o mundo, de Deus salvar uma pessoa, Deus faz coisas extraordinárias, porque o tamanho do amor de Deus, a largura, a profundidade, a extensão, é algo que nós não somos capazes de compreender, porque somos humanos. Se você é capaz de sentir o amor por um filho, por um marido, por uma esposa, por um pai, por uma mãe, eu quero dizer para você que o amor de Deus supera todos esses amores que você já sentiu um dia. Deus está aqui. Nós vamos entrar numa história bíblica hoje que vai mostrar exatamente esse movimento do Espírito Santo por amor a uma pessoa. Quero que você abra o seu coração. No final hoje do nosso culto, nós cremos que pessoas aqui terão encontros com Jesus. Quero dizer que a água está lá, e a pergunta é: o que é que me impede de ser batizado agora? Só tem uma coisa. O único impedimento é que você não reconheça a necessidade de Jesus para a sua salvação. Eu não posso salvar a mim mesmo, você não pode. Mas tem alguém, Jesus Cristo, que deu a vida por você, cujo sangue foi derramado naquela cruz. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se você colocar a sua fé em Jesus, o único caminho, a única verdade e a vida, como já foi dito aqui, que pode levar você ao Pai. Se você crê em Jesus, hoje nesse lugar, você vai ter um encontro dele, de filho e pai. E se você ainda hoje quiser ser batizado no final desse culto, tem água, tem Deus, tem a igreja, tem a comunidade. Nós vamos batizar você. Se assente, por favor. Deus está aqui. Você que está conectado conosco pela internet, que Deus visite você aí onde você está. Feche os seus olhos, ore comigo. Vamos todos juntos agradecer. Pai, nós somos tão gratos por aquilo que o Teu Espírito Santo está fazendo aqui neste momento, esta noite, nos nossos corações. Que alegria espiritual ver a história do Senhor na vida dessas pessoas. Como foi pela manhã, agora à noite, nós estamos vendo os Teus milagres em cada pessoa, em cada história. Por trás há um agir tão lindo do Teu Espírito Santo. Nós estamos contemplando, nós estamos ouvindo, e é por isso que nós estamos adorando o Senhor, porque estamos diante de um Deus que é vivo, um Deus que se movimenta para salvar e trazer aquele que estava perdido ao encontro contigo. Continua falando ao nosso coração essa noite, em nome de Jesus, amém. Eu quero convidar você a uma história que está no livro de Atos, capítulo 16. Nós vamos ler versículos de 6 a 15, e depois nós vamos ler o versículo 40. O texto bíblico conta uma história extraordinária. O nosso foco hoje será a vida de uma mulher, Lídia.
E nós vamos observar todo o agir de Deus, todo o movimento tão poderoso do Espírito Santo, para que esta mulher possa ter um encontro com a pessoa de Jesus. Ela, que já era temente a Deus, mas não tinha a revelação de Jesus. Como Deus vai fazer um trabalho tão poderoso, extraordinário, para que esta mulher possa ter finalmente o encontro que ela precisava com Jesus Cristo. Atos 16 vai nos conduzir a essa história tão linda. Nós vamos primeiro olhar a ação do Espírito Santo, mas o nosso foco será observar as ações desta mulher, do coração de Lídia, para que ela possa ter verdadeiramente o encontro com Cristo Jesus. Vamos ler juntos o texto? Diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Eu quero dar o contexto histórico para você entender melhor essa história. Essa história que vai falar da conversão da primeira mulher, pelo menos a história registrada na Bíblia, na Europa, uma mulher. Você vai observar como Deus vai trabalhar para isso acontecer, porque na verdade o apóstolo Paulo está na sua segunda viagem missionária. Na primeira viagem, nascem várias igrejas em várias cidades. A gente vai falar de Icônio, de Listra, de Derbe, a gente vai falar de Antioquia da Pisídia. Quer dizer, o apóstolo Paulo vai semeando o amor de Cristo nessas cidades, milagres vão acontecendo, pessoas vão sendo libertas e vai nascendo igrejas nessas regiões. E agora na segunda viagem, Paulo está passando com Silas e Lucas por essas cidades, fortalecendo essas igrejas e estabelecendo liderança sobre essas igrejas, até que ele chega aqui, não é, na região da Mísia. E naquele momento o objetivo dele é realmente chegar até Bitínia e continuar pregando o evangelho naquela região. Mas a palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo, preste atenção, o Espírito Santo impede que o apóstolo Paulo vá àquelas regiões. É muito curioso isso, quando a gente pensa que o propósito do apóstolo Paulo era pregar o evangelho àquelas pessoas naquelas regiões, mas Deus vai impedir que ele vá para aquela direção. E a pergunta é: o que está por trás desse impedimento do Espírito Santo? E aqui é tão importante a gente observar a soberania de Deus quando se trata de ele alcançar a vida de alguém, de ele realmente chegar ao encontro com a vida de uma pessoa. Você vai observar, na medida que o texto vai se desenrolando, que há uma razão para que o Espírito impeça que Paulo vá até a região da Bitínia. Ao contrário disso, ele recebe uma outra direção e ele vai parar em Troade, que é aquela antiga cidade, não é, onde a história conta do cavalo de Troia. Então, chamada Troade, essa cidade, no tempo em que Paulo passa por lá. Queridos, olha que história linda. Lá nessa cidade de Troade, Deus vai ter um encontro com o apóstolo Paulo numa visão espiritual. Então o texto vai continuar, olha só. Então eles contornaram a Mísia e desceram até Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Gente, que coisa incrível, vai observando os detalhes. O mesmo Espírito que impede Paulo de seguir naquela direção que ele queria, Deus vai falar com ele numa visão. E nesta visão à noite, um homem se aproxima. Esse homem chega até o apóstolo Paulo e vai dizer para ele, o texto bíblico diz que ele clama, passe a Macedônia e ajude-nos, por favor nos ajude, só que o detalhe
Você imagina o trabalho do Espírito Santo. Deus está agindo. Porque o propósito de Deus é que o apóstolo Paulo ele chegue lá na região da Macedônia. Esse era o plano de Deus. O texto vai continuar e vai nos mostrando por quê. Depois que Paulo teve essa visão, Lucas, que estava com ele, que está escrevendo isso, provavelmente ele que escreveu Atos, ele vai dizendo: nós nos preparamos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. E aqui eu queria que você começasse a entender a grandeza do amor de Deus quando se trata de salvar a vida de alguém. O Espírito vem, revela para Paulo, Silas, Lucas atravessam, pegam uma embarcação, chegam até Neápolis. De Neápolis eles vão para Filipos, debaixo da direção do Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles ficam vários dias naquela cidade. Aquela cidade é uma colônia romana, preste atenção. Por ser uma colônia romana, não tinha sinagogas naquela cidade. Então Paulo, que tinha o costume de ir em qualquer cidade em que ele chegasse, o primeiro lugar que ele iria era numa sinagoga. Então ele não tem sinagoga para ir, mas ele sabe que os judeus que temiam a Deus, ou prosélitos que temiam a Deus, aqueles convertidos ao judaísmo, mas que temiam a Deus, geralmente iam para a beira do rio e ali eles oravam no sábado. Então o texto bíblico diz que chegando naquela cidade, e estando ali há vários dias, olha só o texto, no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Ao chegar, o que havia era um grupo de mulheres. A Bíblia diz que então Paulo começa a anunciar Cristo para aquelas mulheres. E uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo, e ali mesmo, tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar na minha casa, e nos convenceu. Agora eu quero que você vá lá para o versículo 40 comigo. O mesmo capítulo 16, versículo 40. Vai aparecer uma narrativa que demonstra que algo aconteceu nessa cidade, porque Paulo e Silas, eles são presos. E acontece então um cenário muito forte no interlúdio do versículo 6 a 15 até o versículo 40. Muitas coisas acontecem, mas eu queria ler o versículo 38 a 40 com você. Diz assim: os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Preste atenção, o que acontece nesse hiato da primeira narrativa que nós lemos para a segunda? O que acontece é que nesse interlúdio começa a acontecer coisas extraordinárias naquela cidade. O texto bíblico, quando você começa a ler do versículo 16 em diante, vai falar sobre uma escrava que tinha um espírito maligno, com o qual ela predizia o futuro às pessoas e enganava a cidade, e ela era um escravo de senhores que ganhavam dinheiro à custa daquela jovem. E o texto começa a dizer então que à medida que Paulo e Silas começam a andar naquela cidade,
Eles começam então a testemunhar, a presença de Cristo na vida deles começa a confrontar todo espírito de poder malignos que estava presente naquela cidade. Vem pregação do evangelho, vem libertação daquela mulher, vem perseguição daqueles senhores contra a vida de Paulo e Silas. Eles são presos, há uma intervenção divina por meio de terremotos. Deus faz o milagre de libertar aqueles homens. Há então coisas extraordinárias que acontecem entre o versículo 15 e o versículo 38 e 40, mas finalmente o mais importante, que à medida que essas coisas estão acontecendo, pessoas começam a se converter a Cristo, e nasce a primeira igreja na Europa. Sabe onde é que nasce? Na casa de Lídia. Fala para a pessoa, a primeira igreja na Europa foi na casa de Lídia. Falei, a casa dessa mulher, claro, registrado pelas escrituras, né? Amado, eu acho isso extraordinário. Cadê as mulheres? Levanta as mãos aqui, as mulheres. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem uma coisa extraordinária com essas mulheres. Deus tem. Também acho que tem com os homens, para as mulheres baixarem a bola aí. Fala para os homens aí, você, mas tem contigo também, homem. Mas olha que coisa linda, preste atenção. Não é por acaso, né, que Deus escolhe uma mulher para ir lá testemunhar da realidade da ressurreição. Maria Madalena. Podia ter sido um homem, né? Mas escolheu mulher. Eu tenho uma teoria por que ele escolheu mulher, né? As mulheres creem mais do que os homens. Os homens são meio duvidosos. A gente parece que resiste mais, precisa de umas 10 provas. A mulher não, é rapidinho ela crê. Acho lindo isso em vocês. Acho extraordinário que Deus escolheu Maria para receber o Salvador. E aqui nós temos mais uma história onde para a revolução na Europa do Evangelho começa por meio de mulheres que estão lá naquele lugar de oração. Lídia, uma delas, temente a Deus. Eu queria que você entendesse que nessa história eu quero chamar a sua atenção em primeiro lugar a obra do Espírito Santo. Porque algo extraordinário está acontecendo. Deus está trabalhando para que essa mulher se converta. Eu queria que você olhasse o mapa da viagem. Olha só, o mapa da viagem vai nos mostrando. Observe bem. O apóstolo Paulo está aqui embaixo. Eles estavam lá na Judéia, por quê? Porque, voltando da primeira viagem missionária, há uma fome aqui, e eles vão levar recursos para lá. A segunda viagem, então, ele parte daqui, passa por Antioquia, e dali ele volta para Derbe, Listra, Icônio, Antioquia, onde tinham nascido igrejas. Ele vai passando por essas igrejas com o objetivo de restabelecer, ou melhor, de estabelecer liderança, presbíteros sobre essas igrejas. E, queridos, então, quando ele sobe, não é para lá que ele sobe para Troade. Ele sobe primeiro para Mísia, e lá na região, perto de Samotrácia, lá em cima é a região da Bitínia. É para lá que ele queria ir. O apóstolo Paulo queria ir pregar o evangelho lá, mas a Bíblia diz que o Espírito impede de que ele suba e envia-o para Troade. E é lá em Troade que ele tem essa visão extraordinária de um homem que diz: passa Macedônia, nós precisamos de ajuda. Eu quero que você entenda como Deus nos ama. Eu quero que você compreenda que quando a salvação chega na vida de alguém, há um trabalho extraordinário acontecendo antes, invisível. Por vezes Deus nos dá a oportunidade de conhecer. Por vezes, se nós abríssemos as histórias de cada um aqui, você ia poder ouvir histórias de pessoas que oraram há muito tempo, que Deus usou uma pessoa no trabalho, que Deus fez isso, Deus falou não sei o que, até que chegou naquela pessoa. Essa história do batismo do Laone, não é isso? Nosso querido irmão Laone. Cadê o Laone? Levanta aí, irmão Laone. Cadê ele? Nosso irmão em Cristo que foi batizado agora, né? Está lá, irmão Laone, que nem todo mundo sabe aqui, mas este homem
foi jogador de futebol do Inter que estreou o Beira-Rio. Estava lá, esse homem aí, jogando lá, naquele jogo da estreia do Beira-Rio. O filho que orou por quantos anos? Olha a história, 26 anos orando. No meio dessa história, Deus usa pessoas para visitar o irmão Laone. E Deus começa a trabalhar, porque o Espírito Santo vai fazendo essa obra. Um planta, fala comigo, outro rega, né? Mas quem é que vai dar o crescimento no final dessa história? É Deus. Só Deus pode fazer gerar realmente a semente ali que brota a vida de Deus. E aí quando a gente ouviu a história, eu soube dessa história ontem. Anteontem, quando o Michel e a Carlinha, nossos pastores que estavam ali batizando lá do Vale dos Sinos, falam, Teste, olha só o que aconteceu, me conta a história do Laone, do filho que está vindo dos Estados Unidos, ele vai chegar de surpresa para batizar. Eu falei, deixa que seja surpresa, vai ser lindo. E aí ele fala, só que a mãe, ela sabendo que o pai ia batizar, eles são separados há muitos anos, mas que o filho vem batismo do pai, ele fala, eu também creio em Jesus, eu também quero ser batizado. E aí o que a gente faz? Eu falei, Michel, faça um zoom com ela, porque ela também não mora aqui, e apenas confirme se ela compreendeu quem é Jesus e quem é ela. O perdão dos pecados, o sacrifício de Jesus, compreenda, se ela tem a clareza da necessidade que Jesus morreu por ela. E aí eles fizeram o zoom, ele e a Carlinha com ela, né? E ela disse, não, eu creio em Jesus, eu me arrependi dos meus pecados, Ele é meu Senhor e Salvador. E aí imagina, foi ontem isso, anteontem, né, Michel? Ontem. Então não vamos falar nem pro ex-marido e nem pro filho, você vai chegar de surpresa também. Gente, deixa eu falar, você consegue produzir esse tipo de história? Alguém consegue? Era isso que estava acontecendo na história bíblica. Só estou querendo te dizer que essas histórias não são do passado, elas são presentes hoje. O mesmo Espírito está trabalhando no mundo, está trabalhando no meio das famílias, das casas, Ele está se movendo, porque quando se trata de resgatar alguém, de salvar alguém, o Espírito de Deus vai trabalhar, vai impedir que vá para lá. Você não vai, você vai para o Brasil, você não vai para aquela viagem, não, você é lá, tem um encontro meu lá na beira do rio. Olha as fotos lá da beira do rio, presta atenção, olha aí. Deus nos deu a chance, eu e Martim, de conhecermos esse lugar que supostamente foi onde ela foi batizada. A Lídia. É um rio lindo, tem um memorial construído lá, você está vendo ali uma cruz ali, né? E nós fomos a esse lugar que supostamente foi onde aconteceu o primeiro batismo de uma mulher na Europa chamada Lídia. Tem uma foto ali das mulheres do lado, né? Você está vendo aqui, ó. Essa foto foi uma foto memorial em homenagem a Lídia, as mulheres, né? Dizendo para elas, Deus tem um plano na história com você, mulher, através da tua vida, como Deus tem com os homens. Mas isso é tão poderoso, entender esse contexto todo histórico do agir do Espírito Santo, até que finalmente chega diante daquela mulher, que começa a ouvir a mensagem. E aí o nosso foco é compreender rapidamente, com muita objetividade, quais são as 3 ações e movimentos que acontecem com essa mulher, para que realmente ela possa ter a revelação de Jesus. E o primeiro movimento, a primeira ação que muda a história dessa mulher e que muda a história do Evangelho no mundo, lá na região da Europa, é que o coração dessa mulher se volta para Deus. Olha o texto bíblico, Atos 16, 14, uma das que ouviu era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia. Ela era vendedora de púrpura, desse tecido, lá da cidade de Tiatira que ela era. O texto vai nos mostrar que Deus vai mover Paulo até essa mulher, impede que ele vá para Bitínia, porque Deus viu que o coração dessa mulher já estava voltado para Deus. Deixa eu dizer que você que está aqui, é muito interessante poder entender esse texto, porque quando essa mulher diz, vão lá para casa, se vocês me consideram crente em Jesus, vai lá para casa, fiquem lá em casa um tempo, fala isso para os apóstolos, presta atenção, porque é importante entender crentes no Senhor, porque essa palavra crente, ela já está tão desgastada, um termo pejorativo,
Mas na verdade todos nós somos crentes, cremos em alguma coisa ou não cremos em nada. O destaque do texto aqui é dizendo que essa mulher agora crê no Senhor Jesus. É que a fé dela é direcionada a Deus agora, ao único Deus vivo, verdadeiro, que é Jesus Cristo. Tem nome, tem identidade. Ela diz: agora, se vocês me consideram crentes em Jesus, por favor, vão lá para casa, eu preciso aprender sobre isso, preciso entender essa história. E aí eu olho para o texto, para a história bíblica, para esse capítulo, e quando eu vejo esse homem saindo, preste atenção, você viu o mapa, lá de Jerusalém, para Antioquia, para Icônio, Listra, Derbe, Icônio, Pisídia, Antioquia de Pisídia. Agora eu vou lá para Betim. Não, você não vai não, querido. Não, eu vou para Misa, eu quero ir para... Não, você não vai, você vai lá para Troade. E lá em Troade vem uma revelação. Ele pega um navio, atravessa para Neápolis, desce no porto de Neápolis, vai para Filipos, e lá no sábado se encontra com aquela mulher. Sabe como é que chama-se isso, querido? Amor de Deus. Quando Deus vê um coração inclinado para Ele, quando é líder, temente a Deus, Deus faz um movimento para se encontrar. Talvez você esteja aqui e você se identifique com Lídia, seja você homem ou mulher, dizendo: eu temo a Deus, mas eu acho que ainda não tive a compreensão de Jesus. Eu quero te dizer que você está aqui hoje, é como se fosse aquele encontro no rio. Deus está dizendo para você: eu vejo o seu coração, eu vejo que você teme a mim, mas eu quero que você compreenda que não há salvação sem Jesus. A primeira pergunta é: o seu coração está voltado para Deus? A grande mudança na nossa vida acontece quando voltamos o nosso coração na direção de Deus. A segunda ação do coração de Lídia é um movimento do Espírito Santo para com ela mesma. Deus abre o coração de Lídia, observa isso. E aqui a direção, não é, desse movimento do coração dela ela precisa compreender que ela necessita de Deus, e o Senhor lhe abre o coração. O texto diz isso no versículo 14, parte B: o Senhor abriu o seu coração para entender a mensagem de Paulo. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Deus deseja nos salvar porque Ele sabe que nós precisamos do seu amor, e que só Ele pode satisfazer as necessidades e os desejos do nosso coração. Só Ele. Sabe, uma das coisas mais poderosas que a gente vai descobrindo na vida é que você pode ter carro, você pode ter casa, você pode casar, você pode viajar, você pode fazer um monte de coisas que são sonhos do ser humano, mas a grande verdade é que nada disso preenche o ser humano. Nada disso é capaz de satisfazer a alma do homem e da mulher. Jesus sabe disso, porque Ele nos fez. Ele sabe que você não foi feito para ser satisfeito com as coisas da terra. Nós necessitamos dele para sermos verdadeiramente felizes. E por saber disso, Deus vem ao nosso encontro. Deus movimenta o que for preciso para alcançar você, querido. Isso chama amor de Deus. E chega esse momento onde Ele abre a nossa mente, o nosso coração. Os nossos olhos são abertos espiritualmente, a nossa cosmovisão é mudada, nós somos ressignificados na nossa própria história, na nossa profissão, nos nossos valores. Deus vai refazer os nossos valores. Isso aqui já não tem mais a ver, querido, e Ele começa a construir nossos valores da nossa vida, e daqui a pouco a gente se pega, que a gente estava amarrado a valores que são tão temporais, frágeis, pequenos, insatisfatórios da nossa alma, e Deus está dizendo: eu precisava te revelar isso, querido. Quantas vezes nós estamos sinceramente errados, mas Deus nos ama tanto, que Ele vem até nós, e Ele começa essa mudança e essa restauração, porque Ele sabe que o que Ele vai fazer em nós tem impacto eterno, não temporal. Mas o texto me revela que há uma terceira ação do coração de Lídia. Primeiro é na direção de Deus, depois é na direção dela mesma, porque ela precisa disso. Mas tão logo ela se encontra com Deus e consigo mesmo, eu acho incrível o versículo 15, que diz: tendo sido batizado, bem como os de sua casa,
Ela convida então os apóstolos para ficarem lá. Se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e convencem a eles. Parece que há uma insistência aqui para que eles fiquem, mas observe bem o detalhe do processo. Ela tem um encontro com Deus, ela tem um encontro consigo mesmo, e a Bíblia diz que ela é batizada. Não há uma narrativa que nos ajude a entender e compreender como é que os da sua casa se convertem, como eles são influenciados por ela. Mas o texto bíblico vai dizer que ela não apenas é batizada, como os da sua casa. Ou seja, há um impacto nesta mulher tão poderoso, que aquilo se derrama na direção dos da sua casa, e aquilo provoca uma mudança, e os da sua casa são batizados também. Que coisa poderosa! Para mim, é isso que esse texto me revela. A terceira ação do coração de Lídia é voltada agora para os outros, é voltado para fora. O amor dela alcança além, o amor que ela recebe no seu coração alcança além dela mesma. Primeiro os da sua família, depois imediatamente. É tão lindo ver essa mulher já abrindo a casa, né? Já chamando para casa aqueles homens de Deus, dizendo: não, fiquem na minha casa. E aquela história tão poderosa que surge na vida dela, agora é estendida para uma cidade inteira, e a casa de Lídia se torna o lugar onde as pessoas daquela cidade vão poder conhecer a Cristo. Deixa eu ver quantas pessoas abriram a casa nesse tempo aí. Levanta a sua mão aí. Olha aí que coisa linda. Deixa eu te dizer, eu não sei você, lá em casa está sendo uma coisa extraordinária. Oswaldo, a nossa casa lá, nós começamos dentro desse movimento de abrir a casa novamente, né? E a nossa casa ser para a cidade, porque essa é a proposta que Deus tem nos dado, uma visão espiritual, de que a sua casa, a minha casa, realmente vai se tornar para a cidade um esconderijo contra o vento, um abrigo contra a tempestade, águas correntes numa terra seca, sombra debaixo de uma rocha, a rocha é Cristo no meio do deserto. Essa é a visão de Deus para nós. Agora olha só que coisa incrível, muitos de vocês já abriram as casas, nós abrimos lá em casa de volta a nossa casa. Alguns de vocês são líderes sendo preparados para abrir a casa, e isso tudo é maravilhoso, é um movimento de Deus, não é? No dia 10 aqui nós vamos fazer uma grande celebração de 8 horas de louvor, e nós vamos contar os milagres de multiplicações que estão acontecendo, casas sendo abertas. Mas eu e a Martinha oramos, convidamos 2 colíderes, né? Está lá o Osmar conosco, está lá um outro casal como colíderes conosco. Mas deixa eu dizer uma coisa, o restante, todos que estão lá em casa, são pessoas que estão começando a conhecer a Cristo. Nós temos já lá em casa 4 casais. Todos esses casais são pessoas que estão começando a jornada com Cristo Jesus. Um deles foi batizado hoje de manhã aqui. Eu não sei o que você está sentindo, mas eu quero dizer o que eu e Martina estamos sentindo lá em casa. Eu estou me sentindo aquele menino de 17 anos, 18 anos de novo. O coração batendo a mil, né, Martinha? Toda terça-feira à noite a gente fica esperando aquele povo chegar. E a sede dessas pessoas em conhecer o Evangelho de Cristo tem sido algo extraordinário. Deixa eu te dizer, quando eu olho para essa história, eu fico imaginando essa casa de Lídia, cheia de gente naquela cidade, conhecendo a Cristo, cheio de perguntas, tentando entender quem é esse Jesus. Mas, deixa eu falar uma coisa. Eu tenho dito isso e eu quero celebrar algo aqui com você. As pessoas estão chegando lá em casa, convidadas pelos nossos, né, membros da célula lá. Então, por exemplo, nós estávamos viajando de férias, eles ficaram lá em casa com a chave de casa lá, para cuidar de casa lá. Nossa filha ficou a Radassa lá, mamãe chegou, foi para lá também. Mas eles chegavam, arrumavam a casa, tudo mais. E nessas 2 semanas que a gente estava fora, chegaram pessoas novas na célula, que a gente foi conhecer essa terça-feira. Olha que coisa linda. Esse casal que a gente conheceu terça-feira tinha se convertido domingo passado. Nós nem estávamos aqui, mas Deus usando as pessoas da célula para a salvação. Então eu fico imaginando essa primeira igreja lá na Europa, na casa de Lídia.
Porque o texto vai dizer, queridos, que à medida que ela abre a casa, quando Paulo e Silas são presos, né, por conta daquela bênção da restauração daquela escrava, que foi liberta de espíritos malignos, então eles pegam, eles batem, eles levam na prisão e tal, e Paulo e Silas então se declaram: peraí, nós somos cidadãos romanos, vocês não podiam estar fazendo isso com a gente. E aí quando os caras descobrem isso, vamos soltar. E é interessante porque os magistrados da cidade dizem assim: vamos soltar, e mandam eles saírem de fininho da cidade. E o apóstolo Paulo fala: não, peraí, vocês fizeram algo errado, agora vocês venham aqui. Fala que eles têm que vir aqui. Quando eles vêm, se desculpam, mas falam: vão embora da cidade, saiam imediatamente. Mas você viu o texto? Para onde é que eles foram? Fala comigo: para a casa da Lídia. Fala comigo: para a casa da Lídia. Começa a dizer assim: essa casa é a minha casa. Eu tenho dito para as pessoas lá em casa, hein, Martinha? O dia mais gostoso da tua vida vai ser quando vocês convidarem os seus amigos, não para virem na minha casa com a Martinha, mas não é de vocês. E sabe o que aconteceu? O casal que foi batizado hoje de manhã aqui, eles já estão querendo trocar de apartamento, fazer o lidério o ano que vem, porque eles querem abrir uma casa. Por quê? Porque a melhor coisa é chamar os amigos para minha casa, sua casa. E olha, eu vou dizer uma coisa: a nossa oração é que Deus vai abrir 1000 casas. Essa é a nossa oração. Nós colocamos um objetivo até o final do ano que vem, temos 250 casas. Nós tínhamos 60 no início desse ano. Parece uma loucura, mas eu acho que as coisas de Deus são realmente do tamanho de Deus. Elas não são do nosso tamanho. Você consegue imaginar 1000 casas espalhadas nessa cidade, Grande Porto Alegre, Vale dos Sinos, Gravataí, Viamão, Zona Sul, espalhada. Eu creio, você crê? Eu quero derramar no teu coração um sonho. É o sonho do dia que você vai abrir a sua casa, para que a sua casa seja um esconderijo contra o vento na cidade, para que a sua casa seja um abrigo contra a tempestade, para que a sua casa seja aquele lugar onde vai correr águas vivas lá, né? Que é a palavra de Deus lavando o coração das pessoas. Vai ser uma sombra, um lugar de descanso, onde as pessoas vão poder chegar lá cansadas e vão se encontrar com Cristo, porque Ele diz: vinde a mim, vocês que são cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Era isso que estava acontecendo lá na casa dela. Eu acho que você viu a nossa camiseta, uma nova vida, certo? Mas o que acontece quando aquelas pessoas saíam, tinha uma mensagem: é que todas essas pessoas que receberam uma nova vida, elas agora receberam uma nova o quê? Missão. Sabe qual é? Fazer discípulos. Fazer discípulos. Fazer discípulo. Então, para a gente concluir, a direção do amor, que começa com Deus, alcança a própria vida da Lídia, agora é repartido com os outros, da sua casa e na sua própria casa, para toda a cidade. Mais tarde, quando Paulo escreve da prisão em Éfeso, para a igreja em Filipos, esta igreja que tinha nascido na casa dela, Paulo escreve, e é tão lindo, é a carta chamada aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 1, de 3 a 6, olha o que ele vai falar, cheio de gratidão pelo amor desta igreja e a fé genuína com que eles alcançaram realmente as pessoas naquela cidade. Ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu vou pedir para que todas as pessoas que foram batizadas hoje ficarem em pé. Por favor, fiquem em pé, você que foi batizado, fiquem em pé todos vocês. Fiquem em pé todos vocês, isso. Eu queria pensar hoje, nesse momento, que vocês são os novos convertidos de Filipos. Amém? E essa carta escrita
É como se fosse o apóstolo Paulo dizendo a vocês, mas agora é a igreja Monte Serra dizendo a vocês. Em todas as nossas orações em favor de vocês, nós oramos com alegria, por causa da cooperação que vocês já têm dado ao Evangelho desde o dia que vocês conheceram a Cristo até agora. Mas olha só que palavra sobre a vida de vocês. Nós estamos convencidos de que aquele que começou a boa obra em vocês, que é Jesus Cristo, é Ele quem há de completar na vida de vocês até o dia de Cristo Jesus, até o dia da volta dele. É Ele. Deixa eu falar, não se iludam. Não é a igreja, não é pastor, não é a célula, não é o discipulado. Não, quem vai completar a obra na vida de vocês até o dia da volta de Cristo Jesus é quem? É Jesus. É Ele. Ele estará trabalhando na vida de vocês à medida que vocês buscarem de coração. Há uma clareza. Sabe o que essa palavra indica? Indica um movimento de crescimento. Aquele que começou a obra vai continuar trabalhando. Fala para esse povo aí, fala para eles, quem está perto, vocês vão crescer espiritualmente, vocês vão avançar por causa de Cristo Jesus na vida de vocês, amém? Podem sentar, isso é lindo, isso é poderoso. Eu quero concluir dizendo duas palavras. A primeira delas, a igreja presente aqui nesse lugar, que já anda com Jesus há muitos anos. Eu quero falar especificamente essa palavra para você. Você já parou para pensar o poder da obediência que esse texto nos revela? O poder da obediência ao Espírito Santo. O Espírito Santo fala com Paulo em visão: passa a Macedônia e ajuda-nos. Você observa os resultados da obediência do apóstolo Paulo? O Evangelho atravessa da Ásia para a Europa. O poder de uma obediência. Chega na casa de Lídia e o Evangelho se espalha. Se você continuar lendo o texto, é lindo. Vai para Tessalônica, vai para Bereia, vai para Atenas, vai para Corinto. O Evangelho começa a se espalhar. Começa a se espalhar. Aí tem que fazer a pergunta: e se o apóstolo Paulo tivesse resistido à voz do Espírito Santo? Bom, eu tenho uma convicção: Deus não deixa de fazer o seu plano, porque ninguém pode impedir que os planos de Deus se cumpram. Mas eu posso afirmar uma coisa: nós não teríamos uma história tão linda do apóstolo Paulo para contar. Deixa eu dizer, Deus tem uma história para cada um de nós nessa cidade. E o que eu quero dizer para esta igreja é que fica atento à voz do Espírito Santo. Porque quando Deus te move, seja te impedindo de ir naquela direção, dizendo vai para lá, é porque lá naquele lugar tem alguém que Ele quer alcançar. Essa semana eu conheci uma pessoa nova na academia. Conversamos bastante tempo, malhando aqui, muito perto, o tempo do outro conversando, e a gente se conheceu lá em 10 minutos, conversamos um pouco da história dele, da minha história, e foi muito legal. Descobri que ele já é uma pessoa que está em Jesus. Foi muito legal. Mas quando eu notei, eu olhei para o lado, do outro lado estava um homem que eu já conheço há algum tempo da academia, mas nós nunca fizemos exercícios lá nas máquinas perto. Sempre a gente chegava a se cumprimentar, mas ele estava do meu lado. E aí o Espírito Santo fala comigo assim: olha, hoje você tem a chance de falar com ele um pouquinho, então fala com ele também. Esse aqui chegou hoje, tu já sabe a história dele toda. Fala com ele. Então eu virei para ele e falei, eu sei o nome dele, né? E falei: ô fulano de tal, eu quero preservar a identidade dele aqui, você vai entender por quê. Eu falei: fulano de tal,
e você é daqui mesmo do Rio Grande do Sul? Eu falei, eu sou, Décio, eu sou daqui do Rio Grande do Sul. Eu falei, me conta um pouco da tua história. Então, eu estava ouvindo você falar, você é pastor, né? Eu falei, eu sou pastor. Eu falei, eu logo vi, desde que eu te conhecia, 1 ano e meio atrás, que tu tinha uma luz diferente. Bom, que bom, né? Eu falei, que bom, Jesus está aparecendo, né? Aí ele virou aí para mim e falou assim, então você é pastor? Eu sou pastor. Aí ele falou, então, muito prazer. A gente, então, faz mais ou menos a mesma coisa. Eu falei, poxa, é mesmo? É sim. Eu falei, poxa, que legal, o que é que você faz? Aí ele falou para mim, eu sou pai de santo. Eu tenho um terreiro. Eu ajudo as pessoas da cidade. Eu faço trabalho espiritual, mas o meu trabalho é para coisa boa para as pessoas. Naquele momento eu agradeci a Deus, porque eu ouvi o Espírito Santo. Deus estava abrindo uma porta para mim, porque eu olhei para o coração daquele homem tão sincero, dizendo, pastor, você ajuda as pessoas, eu também. Meu pai foi pai de santo por 45 anos. Eu me criei dentro de um terreiro, e o meu sonho é abrir o meu terreiro, e agora eu tenho o meu terreiro, e tem 6 anos que eu formo pais de santo na cidade, e é para ajudar as pessoas. Eu olho para aquele homem, eu estou vendo a sinceridade do coração daquele homem, e eu só começo a dizer, Deus, obrigado, porque o Senhor me moveu para esse homem, e me permitiu treinar com ele hoje aqui. Aí eu virei para ele e falei assim, meu querido, eu quero saber tudo de terreiro. Me conta. Não, foi assim mesmo. Como é que é esse negócio aí do terreiro? E ele começou a me explicar. Me explicou toda a teologia da escola dele de formação de pais de santo. E começou a me contar os 7 negócios lá. E a conexão disso com a natureza. E por causa dos trabalhos espirituais nas esquinas, em tal lugar. E ele começou a me dar uma aula de teologia da Umbanda. E eu estou ali ouvindo e dizendo no meu coração, Deus, obrigado por eu conhecer esse homem, porque eu estou vendo que ele é um homem sincero, sinceramente errado, mas ele é sincero. Por que você acha que o Espírito falou comigo assim? Fala com ele, pergunta da vida dele. Por que você acha? Você acha que foi por acaso? Tem uma razão. Deus ama poderosamente aquele homem. Deus ama muito esse homem nessa cidade. E Deus quer alcançar esse homem, a esposa dele. Ela é esotérica, já sei que a esposa é esotérica. E eu estou louvando a Deus que Deus me pôs do lado daquele homem para treinar. Que bom te ver. Estou lá. Saí de lá, falei para Martinha, a academia ficou com mais gosto ainda agora. Levanto com mais vontade de treinar. Estou preocupado dele perguntar nada para mim. Eu quero saber da vida dele, porque Deus o ama, e eu sei que Deus vai me dar um caminho para chegar no coração dele. Você está entendendo? Está cheio de pessoas nessa cidade. Está cheio de pessoas nessa cidade como ele. São pessoas amadas por Deus, e você não vai julgá-las. Você não vai se sentir superior a ninguém, porque um dia era você que também estava cego. Eu estava cego um dia, mas Jesus abriu os meus olhos. E se eu posso cooperar com a cidade para isso? Vocês estão entendendo o que Deus está falando com a gente? Todos vocês, queridos, que foram batizados hoje, vocês foram porque Deus viu o coração de vocês. Deus abriu o coração de vocês, porque nós precisávamos. Mas agora todos nós temos uma missão. Qual é? Levar Jesus à cidade, espalhar esse amor na cidade. Amém, gente? O amor faz assim. Vamos levantar todos, por favor. Faz assim com as suas mãos. Vamos fazer um exercício muito antigo na igreja, mas que já há algum tempo a gente não faz. Faz assim: receber, celebrar e repartir. Vamos lá? Receber,
O que é que nós recebemos de graça? Fala, o amor de Deus. Então agora eu posso me regozijar nesse amor. E agora eu tenho que fazer o quê? Repartir. Receber o amor de Deus, regozijar-se nesse amor. É a batida do dia a dia. A gente está celebrando esse amor todo dia, amém? Só que se ficar retido, nós somos mar morto. Mas nós não somos o mar morto, nós somos o Rio Jordão. Nós vamos desembocar na vida de pessoas esse amor. É o repartir. Amém? Feche os seus olhos. Eu quero orar com você nessa manhã. Nessa noite aqui, desculpe. Há pessoas nesse lugar aqui que provavelmente já temem a Deus como Lídia. Mas como naquela manhã de sábado, naquele rio, na beira daquele rio, ouviu sobre Jesus Cristo, o próprio Deus que deixou a sua glória, esvaziou-se de si mesmo, veio até nós, na forma de servo, de humano, e Ele fez isso por amor a mim e a você. Ele viveu entre nós, mas Ele não pecou. Ele foi a oferta de Deus pelo meu pecado e pelo seu pecado. A conta, a dívida que eu tinha, que você tinha, Ele pagou lá na cruz por amor a você e a mim. E esse Jesus está aqui. Ele ama você e o desejo dele é ter um relacionamento pessoal com você. E tudo que você precisa é poder reconhecer que você é pecador, pecadora, e que o pecado separa você de Deus. Mas que se você colocar sua fé em Jesus, não apenas Deus vai perdoar os seus pecados, mas essa parede vai cair e você vai passar a ter um relacionamento eterno com Ele, que começa hoje aqui. Se você deseja Jesus na sua vida e ter um relacionamento com Ele, quero te convidar a fazer uma oração. Você pode fazer essa oração de voz alta ou mesmo na sua mente, no seu coração, silenciosamente. O que importa é que você faça de coração. Se você deseja ter hoje um encontro com Jesus e fazer dele o seu único Senhor e Salvador, ore comigo assim. Faça essa oração, diga: Senhor Deus, obrigado por tão grande amor por mim. Obrigado por não desistir da minha vida. Obrigado por ouvir que tu me amas e que tu destes a vida por mim, para que eu possa ter um relacionamento pessoal contigo. Hoje eu reconheço que sou pecador, pecadora, que os meus pecados me separam de ti, mas que por meio de Jesus e do sacrifício dele na cruz, eu posso me unir novamente a ti. Ao crer que Jesus morreu por mim e que o sangue dele me perdoa, me purifica dos meus pecados, eu coloco a minha fé em Jesus nessa noite, conscientemente e de coração. Eu peço, Jesus, que tu venhas habitar na minha vida agora e ser definitivamente o meu único Senhor e o meu Salvador. Eu oro assim no teu nome, Jesus. Amém. Amém. Quantas pessoas nesse auditório hoje fizeram essa oração de coração, seja silenciosamente ou em alta voz, pela primeira vez? Nós queremos abraçar você, nós queremos dar as mãos para você nessa jornada. Faz um sinal com sua mão se você fez essa oração hoje. Amém, amém, glória a Deus. Há mais pessoas aqui, há mais pessoas. A senhora pode vir aqui, eu quero lhe dar um abraço, por favor. Há mais pessoas que fizeram essa oração. Se você fez, vem aqui, eu quero lhe dar um abraço. Glória a Deus, bem-vinda à família de Deus. A mãe do Anderson, que alegria, hoje seu filho foi batizado, aleluia. Olha que linda, glória a Deus. O encontro num café, aquele encontro era já divino, né? Glória a Deus. Oh, fiquem aqui. Oh, que alegria.
Tua mãezinha, oh meu Pai, bem-vinda família de Deus, bem-vinda. Há mais pessoas nesse lugar a quem Jesus falou ao seu coração: venha, venha. Se Deus falou, venha. Ele está aqui, Ele deseja ter um encontro como teve com Lídia naquela manhã. Hoje é um dia de salvação para você. Essa é a decisão mais importante na vida de vocês. Eu não sei se a igreja notou quantos idosos foram batizados hoje, pessoas mais maduras, né? Isso é lindo, olha aqui, ó, glória a Deus. Amém, bem-vindo à família de Deus, amém. Não resiste à voz do Espírito não, viu, querido? É a coisa mais maravilhosa do mundo, é andar com Ele. E é a maior loucura resistir à voz do Espírito, porque é o amor sendo derramado na tua vida. Não resiste a esse amor não. Se Deus falou contigo, você vem aqui. Bendito seja o nome de Jesus. Igreja, queria que vocês virassem para esse povo todo. Olha para lá, olha para esse povo, olha para esse povo todo. Olha que lindo, olha aí esse povo todo. Vamos recebê-los com a salva de palmas, vamos? Sabe, o que vocês estão decidindo hoje aqui não apenas entrega a vocês o perdão dos pecados. Hoje nesse lugar, Deus está lavando, purificando, santificando a vida de vocês. Vocês estão sendo perdoadas por Cristo. Perdoado por Cristo, perdoada por Cristo. Sabe aquelas vozes que dizem que não tem perdão? Mentira. Jesus perdoa de tudo. De tudo. Ele faz tudo novo. Além disso, vocês recebem hoje a garantia da vida eterna. Jesus, quando venceu a morte, Ele venceu para deixar claro que o último inimigo do homem, que seria a morte, pode ser vencido também por aqueles que colocarem a fé nele. Então hoje vocês podem ter certeza, aquilo que às vezes a nossa cidade, o nosso estado e Brasil diz, né? Olha, não se preocupa não, porque você vai morrer e vai ter uma segunda vida, terceira, encarnar e tal. Deixa eu falar uma coisa para vocês. E não é sobre religião, porque a Igreja Batista não salva ninguém, é Jesus. Só que a Bíblia diz que o homem está determinado a morrer uma vez só, e depois disso vem o juízo. Nós vamos estar na presença de Deus. Então não tem segunda vida, terceira vida, tem uma vida, e uma vida muito abençoada que Deus nos dá. Mas é nesse momento dessa vida que a gente vai escolher se quem vai ser o Senhor dela sou eu, vai ser o diabo, ou se vai ser Jesus Cristo. E nunca é tarde para escolher Jesus. Nunca. Então hoje vocês estão recebendo a vida eterna, porque vocês, ao morrerem fisicamente, vocês ressuscitarão e viverão com Cristo para sempre. Não precisa ter medo da morte. Mas sabe o que mais vocês ganham? Uma família. Hoje vocês pegam a agendinha lá do celular e anotam: hoje eu nasci de novo. Todos nós temos dois nascimentos, o biológico e o espiritual. Hoje é o dia do nascimento espiritual. Todo ano tem que celebrar essa data, tá bom? Festa. Anota lá, hoje é que dia? 27 de outubro de 2020. Novo, dá uma parabéns para eles, dá parabéns, parabéns. Estende a mão na direção desse povo aqui, vamos orar e vamos abençoá-los. Pai querido, essas pessoas hoje recebem o Senhor como Jesus e Salvador. Nós, ó Pai, oramos agora pelo batismo no Espírito. Que eles agora sejam levados à imersão na vida de Cristo. Tua palavra diz que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Que hoje aqui, ó Deus, o Senhor cele o Teu Espírito Santo na vida deles, como marca de propriedade Tua. E nada e nem ninguém pode separá-los mais do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado pela família acrescentada. Eles são família de Deus, parte da Tua família, nossa família. A Ti toda a honra, todo o louvor e toda a glória por esse encontro contigo.
como aquela manhã de sábado, aquele encontro de Lídia com Jesus. Hoje é o sábado dele. Hoje é o dia do encontro deles com Cristo. Obrigado. Que o Senhor enraize, que o Senhor firme. E, ó Deus, nós declaramos a Tua palavra, que o Senhor que começou a boa obra na vida deles há de completá-las até a vinda de Cristo Jesus. A Ti toda a honra, todo louvor e toda a glória nós oramos. Amém. 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 Olha, ali tem um grupo de pessoas que vão orar com vocês. Eu vou pedir que vocês possam ir até ali, mas eu quero dizer só mais uma última coisa. Dia 10 de dezembro tem batismo. 1º de dezembro tem um batismo, uma festa aqui. Uma festa, tá? E nós queremos batizar vocês em nome de Jesus aqui. Chame os familiares, chame os amigos. Vai ser uma noite de testemunho maravilhosa. Um dia de testemunho. Que Deus abençoe vocês, amém? Podem ir lá, eles vão estar orando com vocês ali. Igreja, bendito seja o nome de Jesus. Amanhã a gente vai andar por essa cidade aí. O que a gente vai repartir? O quê? O amor de Jesus. As nossas histórias com Ele. Amém? Se sentam um pouquinho.